Boa noite, estamos iniciando aí um webinar em parceria com o Sebrae, com a Facisc. É uma conversa que nós iniciamos com o Calico aqui a nível local, em São Bento do Sul, e à medida que a gente foi avançando com as conversas aqui, a gente percebeu que poderia expandir esse processo. O Sebrae colocou à disposição aí o seu diretor técnico, Luque Pinheiro, que nós já desde já agradecemos aí a participação, e depois também a Facisc também se engajou no projeto, que também estava querendo disseminar alguma informação relativa aí a essa situação econômica aí durante essa pandemia que nós estamos vivenciando. Aí. Todos nós sabemos que as crises são difíceis, né, para todos aí, é difícil fazer uma previsão, nós temos mais probabilidades do que certezas, assim, é difícil fazer um prognóstico seguro, né, mas nós podemos fazer grandes reflexões. E como Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, nós estamos preocupados em fazer essas reflexões, em como fazer movimentações para que a economia fique ativa, pujante, continue inovando, continue traçando aí as suas metas, os seus objetivos. Então, diante desse cenário aí, eu vou trazer alguns elementos aí para depois contar aí com o Dr. Johnny, através da Facisc, né, representando a Facisc, e o Luque Pinheiro, através do Sebrae, aí, o que cada instituição também já está pensando, planejando, né, e deixando bem claro, né, agradecer aí o apoio técnico do Adriano Ribner, da Facisc Regional Planalto Norte, aqui, que nós estamos não só mais trabalhando nesse webinar, uma visão municipal ou microrregional, para todo o Planalto Norte de Santa Catarina e também até estadual aí, para que a gente possa fazer essas reflexões aí na área econômica e na área da inovação que está vindo por aí. Então, algumas verificações aí para a gente iniciar aí o debate, de que os objetivos agora devem ser mais amplos, né, e as empresas olhar além do lucro, um marketing mais social, ficar mais conectado junto ao seu cliente, porque cada vez mais, diante desse isolamento social, o consumidor está mais consciente, vai para um consumo cada vez mais consciente, e a tecnologia está muito impregnada cada vez mais através do celular, através aí das conexões via internet, e isso facilita muito todo mundo acessar a informação em qualquer lugar. Tanto é que estamos reunidos agora, né, uma coisa que não era tão comum antes, reunidos agora com diversas pessoas de diversas cidades e regiões do estado de Santa Catarina. Percebemos também aí que cada vez mais nessa conexão digital aí o design vai mudar, né? E para nós colocarmos alguns pontos mais ligados ao Planalto Norte de Santa Catarina, a nossa região aí, nós somos uma região com uma preponderância na economia moveleira, e dentro da indústria moveleira a gente percebe que nas crises também há oportunidades. Percebemos aí que a tendência do consumo de imóveis está aumentando significativamente, as pessoas estão mais em casa, estão olhando mais para o conforto do lar, estão nessa tendência de home office, de trabalho em casa, estão buscando comprar cadeiras ou equipamentos mais adequados para o trabalho em casa, e também a própria indústria têxtil aí no conforto do lar. Então, é uma oportunidade que a gente percebe. E aí eu queria depois ouvir os debatedores nessa questão. Temos algumas dificuldades na área de finanças, que está se aproximando aí, está dificultando a questão da inadimplência, mas eu também vejo a possibilidade e a perspectiva das cooperativas muito atuantes na nossa região. Também já havia trocado uma ideia com o Luque Pinheiro, o Sebrae está agora com o projeto de internacionalização, que é o projeto Go-to-Market, né, internacionalização das empresas. Como tem essa briga, Estados Unidos, China, que muitas empresas vão acabar
saindo da China, o mundo está tentando se afastar da China, e com o câmbio favorável, nós temos espaço para disputar novos pontos aí no mercado internacional. O turismo também, né, é uma questão que é uma economia que está sofrendo muito, né, toda a cadeia do trade turístico está tendo muita dificuldade, mas também temos oportunidades aí via consórcio Quiriri, por exemplo, a nossa região, de cidades trabalhando em parceria em suplantar as dificuldades. Então, assim, são insights rápidos, iniciais, para nós iniciarmos o nosso debate, e agora eu passaria a palavra aí para o Luke ou para o Dr. Johnny. Fique à vontade aí para vocês também trazerem as suas reflexões em relação a essas provocações iniciais aí. Desculpa, não me apresentei, meu nome é Adelino Denk, secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Bento do Sul. Bom, boa noite, Adelino, boa noite, secretário, boa noite, presidente Johnny, é uma honra estar aqui podendo participar, e também está acompanhando com a gente nossa equipe também, o Jaime, o Calico e também o Felipe Galotti, e a todos que nos acompanham também aqui, diretores, executivos de entidades, empresários de toda aí dessa região do nosso Planalto Norte. Verdade, Adelino, tem muitas coisas para se discutir nesse momento, né? Eu falo que nós estamos olhando para um cenário hoje que a gente deveria posicionar os nossos negócios sobre 3 óticas. A primeira é pandemia, o que nós estamos fazendo na pandemia, né? O outro é pós-pandemia, o que vamos fazer imediatamente agora, né? Enquanto já estamos saindo da pandemia. E eu costumo incluir mais um, Adelino e presidente Johnny e demais, que é o pós-pandemia, né? Que é o olhar do mercado depois numa reconstrução de operação, né? E isso é bem importante, porque as pessoas ficam muito olhando a pandemia e o pós, mas esquecem de olhar o pós-pós, né? O que vem depois. E aonde, Adelino, você começou a colocar algumas coisas, que é o novo design no futuro, né? E aí eu vou dar apenas um insight aí para depois deixar as perguntas e a gente poder debater mais. Mas há informações muito interessantes hoje no mercado da construção civil, mostrando pessoas procurando já imóveis para poder trocar de apartamento para casa. E isso não é uma decisão de pandemia, é uma decisão de modelo de vida em si, né? O mercado está aquecido para algumas questões desta natureza, e as pessoas estão percebendo que a casa delas, o apartamento e a casa onde elas dormiam apenas, né, volta a ser um ambiente onde elas têm que morar, e aí morar é diferente de dormir, né? E aí você passa a ter outras necessidades em si, e este é o pós-pandemia, né? Isso não é o pandemia, nem o pós-pandemia, é o pós de um novo perfil de pessoas e de clientes que possa ter para a gente. Com isso, só esse insight, eu dou boa noite para todos, né? E estou à disposição aí para a gente debater nessa uma hora e pouco, enquanto as pessoas quiserem aí debater com a gente. Então, na ordem, também quero iniciar cumprimentando o Adelino Denk, secretário municipal da região do Polo, da região norte do estado de Santa Catarina, do Planalto Norte, a toda a equipe da FACISC que está dando apoio, ao nosso companheiro Luque, do SEBRAE, que é egresso do nosso sistema de associativismo voluntário, que sempre atuou dentro de associações empresariais, grandes parceiros técnicos do SEBRAE, como declinados pelo Luciano, são pessoas que fazem um trabalho incrível, e mais do que nunca, nessa oportunidade, Adelino e todos que nos ouvem, eles se reproduzem de uma forma espetacular, como quero comentar em alguns instantes. Então, nós estamos na presidência da FACISC, nossa Federação das Associações Empresariais do Estado de Santa Catarina. Sempre relembrando, somos
148 associações espalhadas por todo o estado de Santa Catarina, e nossa função primordial é a representação, é falar em nome de todos, coletivamente, junto a instituições públicas e privadas, e estimular o desenvolvimento social, econômico de todo o estado. Essa é a função ordinária, normal. Estamos com sede em Florianópolis e muito bem articulados num histórico de relacionamento não só com governos, no sentido colaborativo, no sentido construtivo, mas também com as nossas outras entidades irmãs, as outras federações, Federação do Comércio, Federação da Indústria, da Agricultura, Transporte, que formam o COFEM. O COFEM, que é o Conselho das Federações em Florianópolis, que galgou nessa semana um status real, de fato, muito interessante. Depois da crise toda, finalmente o governo reconheceu esse grupo de interlocutores com a sociedade e os convidou, nós juntos, para formar um conselho de assessoramento do governo do estado, pedindo também orientação e apoio em relação às pessoas que compõem a parte técnica de desenvolvimento do estado de Santa Catarina. Do outro lado, a questão momentânea que estamos vivendo, e mais do que nunca, como o Adelino falou, dentro dessa sistemática aí de comunicação, nunca estivemos com tantas pessoas em tantos momentos e quase ao mesmo tempo, né? Tenho uma seleção, fui registrando as reuniões de videoconferência que realizamos nesses 70 dias, e são quase 70 conferências virtuais realizadas, sejam lá no governo, na Comissão Econômica da Secretaria de Saúde, seja entre diretores, num grupo de presidentes, em reuniões regionais, por todo o estado, fazendo principalmente uma das funções fundamentais nesse momento, trazendo a segurança de informações para o empresário. E do empresário levando para o governo ou para outras entidades o sentimento daquilo que é a nossa angústia, a nossa necessidade, e muito bem colocado, nós temos como o SEBRAE uma visão de futuro, uma visão do amanhã. Inclusive, já deflagramos campanhas de melhorar o otimismo, o espírito forte, a vocação forte do empreendedor catarinense, que é acreditar no seu potencial, vencer desafios e crescer ainda mais. Posso lhes assegurar que dessas trocas de governo com iniciativa privada, de iniciativa privada com governo e outras federações, já podemos dizer hoje que nós temos convicção de que sairemos fortes, mais fortes, e na frente de outras referências regionais do Brasil, em termos de retomada, de consolidação daquilo que é a nossa característica, né? Produzir, relacionar-se com o mundo e buscar melhores condições para toda a sociedade. A informação caminha bem, nossas trocas de dados, de informações, desmistificaram muitas coisas, estamos sempre com informações atualizadas sobre a própria pandemia, onde existem locais mais delicados, maior risco, né? Debatemos as questões de controle com atividades, infelizmente, ainda controladas, como o transporte, as escolas e os eventos que, nesse particular, afetam também o lado empreendedor, que são os eventos empresariais, as feiras, que são tradições de Santa Catarina, que não estão conseguindo certeza de projeções e planejamento para o semestre que vem. Mas estamos, sim, firmes no sentido de, com controle e dados concretos, dizer que nós superaremos essas dificuldades. E, como é o tema de hoje, né, buscando sempre otimizar todos os potenciais das nossas associações para que o empresário não esmoreça
e isso está sendo colhido já em dados que daqui a pouco a gente pode complementar, como resultados de registros na junta comercial, com operações financeiras, com estímulo à construção civil, que vem crescendo espetacularmente. O Adelino já colocou no segmento móveis, que nos interessa na região, é um dos segmentos industriais e de produtos que vem crescendo mais do que a média. Isso tudo é positivo e a gente vai colher, com certeza, aí alguma conclusão positiva do nosso debate de hoje. Então, é um prazer estar com todos, né, ouvindo e dizendo, principalmente, que a gente ouve, que a gente sabe que acontece tanto no Brasil quanto nas outras regiões de Santa Catarina. É muito legal estarmos aqui. Adelino. Ok, obrigado, Dr. Johnny. Nessa questão, talvez o Luke poderia aprofundar um pouco mais aí. Quando você fala ali desses 3 momentos, da pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo ainda, né, dessas dificuldades entre as decisões do lado econômico, do lado da saúde, né, esse dilema é um pouco difícil em alguns momentos, né, e já na sequência agora, qual é a sua perspectiva aí, já na sequência, nos próximos meses, diríamos, que é onde é que está todo mundo perguntando, como é que... Eu tenho acompanhado aí os webinars daí do Sebrae, né, tem muitos cursos online para as pequenas empresas, para os MEIs. Como é que você está vendo esse cenário aí em Florianópolis, ou mesmo em nível estadual aí? Quais são as tendências, quais são as perspectivas aí para esse segmento? Bom, Adelino, vejamos, deixa eu separar um pouquinho para ajudar nessa percepção, né? O Sebrae, ele atuou, num primeiro momento, diretamente com a pandemia. Então, nós saímos de uma posição que a gente atendia mais 70% dos nossos clientes de forma presencial e passamos a atender 100% online no dia seguinte ao que o governador fez o decreto de restrição e de isolamento, né? E a partir daí passamos a prover os nossos associados, nossos clientes, de todo tipo de informação para passar esta fase atual, né? Vai desde informações de legislação a informações de crédito e de consultoria na área financeira, por exemplo, que é o mote mais importante neste momento. Avançamos para já começar a traduzir todos os elementos de medidas provisórias, regulamentos, decretos, para que o empresário tivesse um pouco mais de tranquilidade a fazer as ações, e dali fomos para o atendimento, ajudando com as questões de crédito, né? E o nosso estado tem algumas vantagens competitivas em relação aos outros estados. A gente tem aqui a Sociedade Garantidora de Crédito, do qual a Facisc é um grande incentivador, o presidente Johnny mais ainda, né? E isso ajuda nesse momento. Os empreendedores sentem falta de garantias, né, de ter condição de ofertar as garantias para ter acesso a crédito. A gente sabe que tem diferença muito grande nas taxas com ou sem garantias, né? Isso faz diferença. E nós também, como Sebrae, inserimos o FAMP, que é o Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa, com recursos do próprio Sebrae, né? Isso já utilizando uma grande quantidade de recursos, inclusive aqui em Santa Catarina. Isso a gente chama de pandemia. Na pandemia, o que a gente entende é que os empreendedores precisam fazer planejamentos de curtíssimo prazo. Nesse momento, é planejamento para uma semana, né? Por quê? Porque a cada uma semana tem uma nova decisão, em princípio, na verdade, melhor, a cada uma semana a gente tem uma melhor visão dos números, principalmente de infectados, mortes e países de gestão, e nós temos as decisões locais, né? Brasil, Estado de Santa Catarina e alguns municípios. Este olhar faz com que você refaça planejamento a cada momento, né? Ontem o governador falou sobre a liberação do transporte público, hoje Florianópolis anunciou para o dia 17. Então, tem um planejamento a ser feito, diferente, por exemplo, de outras cidades do estado. E isso, a cada semana, você refaz um planejamento em si. Acho que esse é o contexto da pandemia.
Aí nós temos um segundo contexto nessa tua pergunta, e é importante, que é o pós-pandemia. No pós-pandemia, nós temos alguns indicativos importantes que a gente precisa considerar, né? As pessoas ainda estão, mesmo com a liberdade de retornar aos poucos, as pessoas estão com medo do contágio. Consequentemente, há alguns impactos no padrão de negócios, né? Aqueles negócios, Adelino e demais, que dependem de um ticket médio maior, baseado no tempo de permanência do cliente no estabelecimento, tem mostrado uma queda. Porque as pessoas ficam menos tempo, fazem a compra só do que precisam, mesmo quando vão a um restaurante, né? Hoje em dia, uma pizzaria, não ficam todo aquele tempo que ficaria naquele momento em si. Então, nós temos um pós-pandemia de um cliente um pouco mais retraído. Mas eu quero dizer uma coisa importante, aí eu coagulo aqui com o presidente Johnny, não dá para se fiar nisso, tem que fiar no que é o que vai ser depois. As pessoas não vão ficar eternamente com medo, elas vão voltar ao consumo, vão voltar a viver as suas vidas, e os nossos negócios vão operar desta forma, né? Mas, neste momento, é bem importante para os empreendedores entenderem que tem um período aí, e aí você me perguntou, é a pergunta de $1 milhão, saber quando é que volta, né? Mas tem um período aí que o que as pesquisas mostram, né, que encerrando a pandemia, algo entre 3 a 6 meses para a gente se adequar e viver o que se chama de pós-pandemia, para depois voltar a um padrão melhor para a gente, né? Esse é o olhar deste momento em si. Porém, e aí eu finalizo dizendo uma coisa importante do pós-pandemia. E o pós-pandemia tem alguns elementos, e o presidente Johnny já deu um exemplo, e eu queria começar por este exemplo, né? Nós, nos últimos 70 dias, nunca tivemos tão próximos, né? Vocês, em nenhum momento, vocês achariam interessante que o diretor técnico do Sebrae fizesse uma visita à região do Planalto Norte, incluindo São Bento, que eu gosto tanto, virtualmente. Vocês diriam assim, isso é desprestígio, não vem aqui, né? Não passa lá no açougue do Fender, lá não pega uma linguiça, certo? Então, não vale, né? E hoje, depois desses 70 dias, a gente já está percebendo um olhar diferente, né? O que nos permite, né, presidente Johnny, já dizer que a gente vai fazer muito mais reuniões virtuais depois, né? E deixar as visitas para momentos estratégicos, mas não deixar mais de fazer uma reunião para dizer, não, eu vou deixar para falar com o Adelino quando eu for a São Bento. Não há mais razão disso. Nós podemos falar numa reunião rápida de 15 ou 20 minutos, e por falar nisso, eu tenho marcado muitas videoconferências de 30 minutos para ir resolvendo o assunto com uma ou duas pessoas. Não conferências como essa, menores de trabalho, não? Que antes tinha todo um deslocamento, botava uma pauta maior. E só para fechar esse elemento, por que eu comecei com isso? Já se começa discussões, por exemplo, será que nós precisamos ter investido tanto recurso em pagar viagens para representantes comerciais e vendedores? Será que depois da pós-pandemia eles não estarão fazendo todos os negócios sem precisar visitar, sem precisar pegar a estrada, sem precisar se deslocar? E talvez ele possa visitar uma vez por ano o cliente, mas as outras 11 vezes ele vai fazer por conferência, né? Talvez com uma ferramenta tão boa como a gente está usando, com a possibilidade de mostrar um catálogo, com a possibilidade de levar o cliente para visitar a fábrica, né, do cliente conseguir ver fabricando o móvel dele antes de ir para ele em si. Este é o olhar do depois, né? Você vai dizer, então vai acabar as viagens dos representantes comerciais e dos vendedores. Eu não falei isso. Eu falei que talvez a gente vai chegar à conclusão que uma parte grande do custo de vendas, que antes o nosso mindset era vendedor tem que estar na rua, visitando o cliente, talvez o nosso mindset diga, parte dos meus vendedores estão no mundo virtual visitando os clientes, e não com o carro deles na rua. E alguns estão com o carro na rua. Este, Delino e demais, é um pouco deste olhar, né,
que nos traz uma apreensão, não estamos acostumados com isso, né? E eu sempre falo que isso tem a ver, e aí termino dizendo, com a curva. Todos nós estávamos numa curva de transformação digital. Alguns melhores, site, loja virtual e tal, alguns bem devagar. Tá? De repente, o que fez o Covid com a gente? Ele falou assim, transformação digital tem um degrau. E aí tem gente que estava pronto para subir o degrau. Tinha escadinha, a loja estava quase pronta, estava lá com uma presença digital, um catálogo online. Ele vai sofrer um pouquinho, vai dizer, ops, já tenho minha loja, estou vendendo, minha equipe está vendendo. Tem gente que este degrau aqui é mais ou menos uns 5 andares. Não? Vai ter que ralar um bocado para chegar lá em cima, porque ele vinha bem devagar. Não? O problema é que agora, quando esbarrou, todo mundo está subindo o degrau. E agora ele vai ter que subir também, quer queira, quer não. O degrau apareceu, né, para ele e para todo mundo. E isso é o elemento que a gente acredita que tem uma diferença. Para isso, o Sebrae já tem consultoria hoje, desde montar loja virtual, redesenhar catálogos virtuais, fazer entrada em mídias digitais, tudo para ajudar os empreendedores a fazer isso, com 70% de subsídio nas consultorias. Era essa introdução, não sei se eu cheguei ao ponto que você queria discutir. Muito bem, muito interessante. Quer dizer, os empreendedores cada vez mais precisam ficar daqui para frente atentos a essa aceleração digital aí, né? Essa questão de reduzir custos aí dessa movimentação mais presencial e de estar no meio das mídias sociais, online, a conexão com o cliente deve ser de outra forma. Muito interessante. Antes de passar para o Dr. Johnny, complemente um pouquinho sobre o comércio internacional. Acho que é uma fala também importante, nós estamos numa região exportadora aí, quanto a essa perspectiva aí de soluções para o mercado internacional, Luke, se você puder. Bom, veja, vamos olhar isso sobre horizontes diferentes, né? Primeiro, o seguinte, nós entendemos internacionalização como um prêmio para quem busca competitividade, né, no mercado. Então, eu acredito que, por exemplo, aí na região do Planalto Norte, nós temos empresas muito competitivas, com excelentes padrões de produtividade, de produto, de qualidade, de todo esse processo. E eu sei que elas avançaram para ter esse padrão que é melhor do que a média, porque elas um dia se lançaram dizendo, eu quero exportar. Só que exportar não é só querer, exportar tem um caminho para chegar, né? E a gente diz que esse talvez seja o ponto principal. Pensando desta forma, nós temos muitas empresas que são muito competitivas em Santa Catarina, né? E o Galotti está aqui, meu gerente, ele usa esse exemplo, de que uma empresa lá de Chapecó, do extremo oeste, produzindo pães, bolachas e outros, e nunca imaginou exportar, não, nunca imaginou vender, tinha um produto, e o próprio Galotti fez uma aproximação com a Catz de supermercado, e numa conversa mostrou a embalagem de produto, dizendo, olha, esse é o produto que vocês precisam, já que vocês querem importar. E a pessoa olhou o produto e falou assim, quanto custa isso em dólar e quantos containers eu posso comprar? E aí, imediatamente, ele falou, não custa em dólar, custa em real, é ali da região de São Miguel do Oeste. Veja, nós temos empresas muito competitivas que poderiam estar exportando. E esta mesma empresa já vendeu para cá, já está agora avançando nos containers de exportação. Dito isso, nós temos uma competitividade interessante para a gente avançar. Do ponto de vista de mercado, está todo mundo olhando nesse momento, né? Olhando a briga da China com os Estados Unidos, isso pode ter oportunidades e pode ter bloqueios do ponto de vista de venda, né? Países muito impactados com o Covid, como, por exemplo, a Itália, pode se tornar mercados menos atrativos no curto prazo, mas a gente sempre olha o copo meio cheio, como a gente fala, né? Tinham outros países que a gente não olhava, dizia, não, eu prefiro vender para a Itália, que eles me compram toda a produção.
Agora que talvez a Itália possa ter dificuldade, eu olho para os outros países assim, pois eu nunca dei atenção para vocês, vou começar a dar atenção. Então tem este outro olhar em si do mercado internacional. Eu diria que hoje as empresas não podem, em Santa Catarina especialmente, não podem não enxergar o mercado internacional. E nós estamos falando só de exportação, Adelino, né? A discussão também é importação. Né? Os mercados vão se ajustando e a gente pode ter insumos muito baratos agora para trazer para o nosso país também. A gente tem que olhar isso todo o tempo. O nosso dólar na pandemia foi a 6, né? E fechou hoje a 5,20. Então, foi a maior queda de um dia, de um único dia, desde 2018. Ele caiu para 5,20, de 5,38 para 5,20 no final do dia. 18 centavos de diferença no dólar, olha o impacto nos nossos negócios. E esta gangorra ainda vai enxergar. E aí, para finalizar, nós, no Sebrae, acreditamos, e aí não é só no Sebrae, esta é uma parceria com todas as entidades, todas as federações, a FACISC é uma grande parceira nisso, estamos junto FACISC, Fiesc, FEComércio, FAMPESC, juntas, para a gente elevar o padrão das pequenas empresas nas exportações e nas importações no estado de Santa Catarina. E isso se chama aquele nosso programa SC Mais Global, que é o Go to Market, que a gente lançou. E aí vem de novo a lógica, né? Nós mudamos o conceito. O Sebrae estava mais acostumado a fazer capacitação com a consultoria para ajudar as empresas a exportarem. Hoje nós estamos falando de ter uma equipe que entende de exportação e importação e foca diretamente em fazer negócio para os empresários ganharem dinheiro logo. Não é participar de um programa extenso para depois pensar se vai exportar. É começar desde já a fazer negócios em si. Né? Tem uma extensa agenda. E a segunda questão, e aí já encerrando essa fala, o programa que era para ser presencial, né, é todo online. Né? Absolutamente todo online. De consultoria aos workshops, a capacitação, tudo online em si, foi essa conversão. Quando fizemos a conversão para online, conquistamos palestrantes, empresários que já exportam para darem depoimentos, que antes a gente nem sonhava que ia ter. Gente que está morando nos Estados Unidos vai participar do programa aqui. Conquistamos clientes de outras regiões do Brasil, por conta disso. Isso tudo porque, né, botamos o pé no digital mesmo. Afinal de contas, não precisa pegar uma mala, né, presidente Johnny, e viajar o mundo inteiro para fazer negócios internacionais. Pode fazer, né, do seu escritório aqui em Santa Catarina, bem tranquilo, né, bem salvo. Era isso que eu queria dizer nesse ponto. Ok, obrigado, Luque. Pessoal que está online aí, que está acompanhando o nosso debate aí, quiser fazer pergunta, pode registrar no chat ali, para que a gente possa passar aí para o Luque e para o Dr. Johnny aí fazerem as considerações. Dr. Johnny, complementando aí a fala do Luque Pinheiro, você tinha já dado uma palhinha aí de algumas informações, algumas tendências aí na área de crédito, na área de exportações e alguns números na área financeira aí. Poderia aprofundar para nós aí como é que a FACISC está vendo a tendência, os números aí? Exatamente esse cenário novo, que eu diria não é criado agora. Santa Catarina já foi e já é o estado mais aberto em termos de relações internacionais. Isso é uma característica nossa. Se focarmos, então, a nossa região do Planalto Norte catarinense, a experiência vivida aqui pelo setor industrial nas relações internacionais é algo realmente fantástico, como já dito por ministros de Estado em Brasília, que nós somos um case, nós somos uma situação especial pela característica que o empresário daqui desenvolveu no sentido de ir para o mundo. O Luque colocou muito bem, e o Sebrae está estimulando isso no Brasil inteiro agora, é a internacionalização. Né? Tem programa já pela Fiesc, a FACISC está dentro do programa, junto com o Sebrae também, em relação a essa
abertura, eu diria mais, desmistificação. Muita coisa é colocada como difícil, como distante, como impossível, como protocolo ou até dificuldade, porque tem que ir lá no exterior. Acabou. Agora, definitivamente, por essas condições eletrônicas de comunicação, nós realmente vamos entrar no mundo globalizado, definitivamente, né? Tanto na questão do comércio de produtos na exportação, quanto na importação. Nós ainda somos, em termos de Brasil, muito pequenos nesse tipo de relação, medíocres, eu diria até, comparado com países desenvolvidos, mas Santa Catarina dá sinais positivos. E enalteço mais uma vez a região do Planalto Norte, quando em momentos, e o dólar faz isso, né? Quando o dólar ajuda, o câmbio ajuda, nós somos intensamente exportadores, e quando ele está difícil, nós sabemos cuidar das nossas vidas, aprendemos lições de forma amarga, no sentido de estar preparados para essas inversões que acontecem naturalmente, né? Aquela velha, eu sempre digo que existe um curso de segundo grau que diz, aquele que exporta, cada dólar exportado tem que importar outro, né? Para ter esse equilíbrio. E em alguns momentos nós patinamos nisso aí, sofremos amargamente, Brasil como um todo, mas faz parte do jogo, faz parte das estratégias de médio e longo prazo, de dividir a concentração das atividades e continuamos evoluindo bem. A Flacisc coleta essas informações e, principalmente, no estímulo dos seus núcleos empresariais, que também é uma parceria com o SEBRAE, as consultorias, nós reunimos as pessoas que já atuam no mercado dentro de categorias específicas, atividades específicas, e nelas nós permitimos que eles se capacitem, que eles melhorem, que eles aperfeiçoem essas relações. Agora institucionalizada em Florianópolis pelas federações, para dar realmente o grande impulso para o mercado internacional. Sem dúvida, caminhamos para uma evolução legal e dentro do nosso estado não se tem mais aquelas dificuldades de comunicação, de interpretação de normas internacionais. Caminhamos bem mesmo. Esse é um espírito do empreendedor catarinense, do empreendedor da nossa região, como eu disse agora há pouco, mas Santa Catarina faz um trabalho espetacular. Nós, na federação, temos também um trabalho já de abrigar e receber comissões e comitivas internacionais para apresentar os nossos produtos, para apresentar as ofertas deles aos nossos clientes no sentido de compradores, nossos empresários catarinenses, pela nossa Fundação Empreender, um exemplo extraordinário que temos que valorizar muito. Ela tem missões internacionais, ainda ficando no aspecto de relações internacionais. Temos missões que se repetem constantemente, talvez agora terão um outro perfil para não ir fisicamente, ou pelo menos não ficar tanto tempo, ou com mais objetividade, né? Não só naqueles desafiadores mercados de Hong Kong ou na China, ou talvez os grandes competitivos mercados da Europa, mas olhando também a América do Sul, né? Temos várias missões aqui para países da América do Sul, né, que são potenciais compradores para os nossos produtos, né? Então, essa troca ela é estimulada, ela é valorizada e permite, sim, que a gente tenha esse portfólio de atividades diferentes da nossa economia, diversificando bastante e quebrando o tabu de que tem que ficar no mercado interno. No mercado nacional, o momento agora é de aflição, né? Primeiro, de estímulo às compras regionais, locais, da rua, do bairro, dos produtos nacionais feitos aqui. O Luque colocou uma situação muito interessante, né, de comprar uma bolacha, um produto feito em Santa Catarina com um padrão internacional. Isso existe realmente. Nós estamos descobrindo coisas fantásticas feitas no estado de Santa Catarina que podem ser consumidas pelo nosso consumidor, pelo nosso povo, porque a barreira nossa grande hoje está no carro-chefe, na locomotiva econômica do Brasil, que é São Paulo,
que vem um pouco atrás na questão da recessão, do controle, enfim, do problema da pandemia, e a economia lá está estagnada e nos afeta diretamente. Do outro lado, independente disso, temos vários segmentos que estão andando muito bem, tanto para exportação, até para os Estados Unidos. Houve uma quebra um pouquinho na velocidade das entregas, mas o mercado de lá é monstruosamente grande, ele continuará comprando. O nosso alinhamento América com os Estados Unidos, que agora o desejo é que essas palavras do Trump dos últimos dias não sejam assim levadas tão a sério, porque, nossa, caminha para um aparente rompimento que ninguém deseja, né? Mas, independente disso, a América do Norte é um mercado extraordinário para a nossa produção nacional, tá? Então, a América é boa, a Europa será, sim, grande compradora da gente, e como nós estamos fora do conflito direto dos dois grandes gladiadores do mundo, eu penso que até a China será, sim, uma oportunidade ímpar para o Brasil, que a nossa governança política de mercados internacionais saiba trabalhar com esses momentos delicados, mas as perspectivas são boas, sim, dentro do nosso perfil de relações já exercidas no mercado internacional, né, nesse sentido. Muito bem. Me parece que a parceria é a palavra-chave, né? O Estado de Santa Catarina aí tem essa perspectiva de parcerias, né? Tem essa proximidade entre as instituições, e eu acho que isso vai trazer uma vantagem competitiva aí, principalmente na sequência aí, à medida que o mercado vai normalizando novamente. Ainda hoje, enquanto não tem perguntas no chat, vamos provocando as questões aí. Tínhamos uma reunião com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e uma das prioridades agora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Estadual é a ativação dos sistemas, dos centros de inovação aí, né? Na área de startups, aí dá todo apoio aí, que também é muito importante. Tivemos alguns problemas, né? Até na nossa cidade ainda também o nosso centro de inovação está um pouco atrasado por conta de obras públicas aí, que às vezes tem problemas, né? Mas agora está sendo estimulado, e eu acho que isso também é um movimento muito importante. Na área da inovação, deixo a palavra livre aí, o que vocês podem trazer aí, de reflexões importantes para os nossos empreendedores aí, nesses próximos meses aí. A atenção a produtos inovadores, a inovação na estratégia de mercado aí, juntando a inovação com essa questão tecnológica que estava sendo abordada antes aí, né? Que estamos todos conectados online agora, mas a importância da inovação dentro desse processo, de se apresentar de forma inovadora ao mercado. Deixa eu começar essa, então. Porque por Luciano, por Luque é muito fácil, é uma das bandeiras dele, mas é nossa também, né? Tecnologia e inovação. Manda ver, presidente, manda ver. Mas, enfim, são bandeiras que seguem com o mesmo propósito. Não? Invariavelmente é o que nós devemos estimular o nosso empresário, as estratégias de investimento, mas para isso nós precisamos dar condições. As condições são exatamente a capacitação das pessoas, o treinamento para esse fim, só que isso também exige, e agora vem o Sebrae, com toda a sua expertise de técnicos, de consultores, dando esse tipo de valores e armas para enfrentar essa condição de atualidade. Do lado da questão propósitos, treinamentos, tal, nós precisamos ter infraestrutura para isso. E a infraestrutura passa invariavelmente por comunicação, o que nós estamos fazendo. Né? Permitir que as pessoas se comuniquem, que as pessoas troquem experiências, que hajam ambientes adequados para tanto, e aqui eu vou mais uma vez ser bairrista, lá com a região do Planalto Norte de Santa Catarina, os centros de inovação invariavelmente são elementos fundamentais para esse processo de atualização permanente, e
os parques tecnológicos, né? Porque eles fazem uma interação, eles fazem uma sinergia de vários elementos, desde tecnológicos, administrativos, financeiros, todos que devem atuar junto. E como o próprio secretário Adelino sempre fala, né, é fazer a harmonização das pás da tríplice hélice, né? Trazendo a universidade, o que tem realmente de pesquisa, o que tem de atualização dos jovens, dos pesquisadores, junto com o governo que financia, que faz efetivamente políticas públicas nesse sentido, e a integração do empresário, seja ele já estabelecido, grande, buscando recursos e condições que são ambientadas nesses parques tecnológicos, ou os pequenos, as startups já saindo, já decolando em cima dessas plataformas extremamente modernas. Eu gostaria de ressaltar, não agora da região do Planalto, mas Santa Catarina, nós temos o Parque Tecnológico de Florianópolis, nós temos a ACAT, que é um exemplo admirado pelo Brasil inteiro, onde a comunidade, a iniciativa privada sensível a isso, né, reuniu recursos, economia, inteligência e fez um espaço extraordinário para o desenvolvimento do novo empreendimento, do pequeno empreendimento, mas já absolutamente dentro dessas condições de competição, de modernidade, como nós estamos vendo. Algo como estrutura para isso, agora sim, valorizando a questão de recursos financeiros, de investimento. Nós estamos desenvolvendo ambientes absolutamente saudáveis nesse sentido, com políticas públicas, principalmente do BRDE, parte com recursos do FAMP, que o SEBRAE também administra, e que nós estamos, via cooperativas de crédito, passando para os pequenos investidores. E esses pequenos investidores terão, na sua força, no seu idealismo, o apoio das figuras novas que são as sociedades garantidoras de crédito. Tenho orgulho de dizer que Santa Catarina tem 2 dessas sociedades garantidoras de crédito, as 2 são conveniadas com a ACAT, a Associação Catarinense de Tecnologia e Inovação de Florianópolis, e nós estamos, sim, dando aquela garantia inicial para que o pequeno empresário se estabeleça, se consolide para, então, ir para o desafio do mundo de uma forma que Santa Catarina está fazendo muito bem. São essas linhas, assim, a reunião das forças, da energia, achar ambientes próprios para isso, buscar parceiros que atuem em conjunto e, principalmente, a questão dos centros de inovação e dos parques tecnológicos. Esse conjunto todo é uma virtude que nós temos no estado de Santa Catarina. Muito bem, bem lembrada, a tríplice hélice da inovação é fundamental, né? Essa articulação toda aí, ou seja, tem solução, tem alternativas, nós temos os instrumentos suficientes. Eu acho que é momento de não entrarmos em pânico e estudarmos com carinho todas as alternativas existentes, né? O que você pode complementar aí, Lu, que depois eu quero abrir um pouco aí, se alguém quiser abrir o microfone aí, fazer uma pergunta aí, encorajar o pessoal aí, que senão vai ficar um debate entre nós 3 aí. Também. Acho que o pessoal está com um pouquinho tímido ainda, Adelino. Um pouquinho tímido. Mas o presidente Johnny já fez uma consideração bem ampla sobre a inovação, e eu gosto também muito dessa abordagem. O que eu posso complementar nisso? Acho que uma das coisas importantes, e as pessoas muitas vezes falam de inovação e pensam em produto, talvez, mas, na verdade, inovação pressupõe produto, processo e pessoas. Não é? E pessoas não é pessoas dentro do processo, é as pessoas chegarem a uma capacidade também de inovação, né? Nosso estado é um estado inovador, acho que talvez essa é uma coisa para a gente também reconhecer, né? Os nossos empreendedores inventaram muitas das coisas que hoje são utilizadas em empresas no mundo inteiro. Nós fizemos muita coisa por aqui, somos exemplo, e não só para o Brasil, mas para fora do Brasil em si.
Agora, tem uma coisa importante sobre inovação, porque a inovação, ela acontece quando as pessoas, Adelino, aceitam erros como aprendizado. E isso é um dos grandes pontos que a gente tem que vencer, né? Nós olhamos a inovação, talvez no nosso estado, um pouco mais rígido, né? Com as nossas próprias atuações, né? Nós olhamos a inovação do ponto de vista de uma melhoria contínua de um produto e o próximo tem que ser melhor que o anterior. E se o próximo ficou pior porque eu tentei algo diferente, não pode, isso não existe, não é possível, né? Cabeças rolam, pessoas não dormem, né? E o dinheiro que você investiu, você perdeu, né? E isso talvez é um dos mindsets mais importantes da gente mudar nesse momento de inovação. Se a gente quer construir coisas diferentes, a gente precisa mudar isso. Hoje mesmo eu estava ouvindo um desses podcasts, eu uso muito isso para me atualizar também, então, quando eu vou caminhar, boto fone de ouvido, fico ouvindo alguma palestra, alguma coisa, e o palestrante falava algo muito interessante. Ele falou assim, nós estamos muito acostumados a coisas como payback de investimento, né? Então, você vai investir num novo produto, então, em quanto tempo vai retornar, né? Você vai fazer uma nova ação, uma nova área de atuação, em quanto tempo vai retornar o dinheiro que eu vou colocar? E ele estava dizendo que, hoje em dia, o nível que você precisa desenvolver de inovação, você não pode fazer só esses cálculos. Porque se você fizer só esses cálculos, você não inicia nada de novo. Você só tenta melhorar o que você tem, né? E melhorar só o que você tem vai ser pouco para você, ali na frente, vencer, né, a concorrência no mercado. Então, esse é um ponto que eu gostaria de colocar, e isso se chama pessoas, investir em pessoas para pensarem diferente, dar oportunidade para os colaboradores de errarem e não perderem o emprego, né? Dar um orçamento para que eles possam fazer alguma coisa diferente, testar as coisas para que ali na frente a gente tenha uma diferença em si. E aí, por último, sobre inovação, eu queria apenas dizer duas coisas. Uma, inovação não é um ambiente onde apenas tem startups, né? Inovação se tem em tudo, tudo mesmo pode ter inovação em si. As startups ensinaram a gente a ser mais rápido, né? E a gente tem que correr atrás para ser mais rápido nisso. Mas quando você olha uma WEG, né, aí do nosso região norte, que em 60 dias converteu a planta, né, de fabricação e está produzindo respiradores, cara, por que não é possível fazer com as nossas outras empresas todas, reconverter para outros negócios em si? E por último, Adelino, presidente Johnny, é demais, quem pretende fazer inovação nos seus negócios hoje, fique atento, porque tem dezenas de fundos disponíveis. Todo dia tem uma publicação diferente de algum fundo disponível para você fazer algum tipo de investimento e desenvolvimento de produto ou de processos para inovar. Muitos deles, é óbvio, que estão associados ao Covid e à saúde, né? Mas tudo conta. Imagina você conseguir desenvolver um móvel que ele, por si só, por algum elemento que você insere nele, ele passa a ter uma propriedade de eliminar o vírus que tem no ambiente. Será que não é possível fazer um investimento nisso? Será que não é possível ter um tratamento de uma madeira que ela automaticamente repele algum tipo de problema desse gerado na saúde? Há muitos fundos hoje disponíveis para isso. Será que o meu móvel não pode integrar com um ionizador de ambientes? Veja, tem fundos disponíveis para você fazer qualquer investimento nisso. Será que eu não consigo desenvolver uma cabine para quando entrar na fábrica a pessoa já ser, né, totalmente higienizada na entrada da fábrica, né? E isso resolve o problema de fábricas no mundo inteiro. E isso pode ser feito daqui a pouco com o meu conhecimento em mecânica, em elétrica em si, né, talvez me juntando a outras pessoas. Acho que esse é o grande momento de quem quer inovar. Perfeito. Você tocou num ponto aí, eu acho que fundamental, né? Se nós tivéssemos mais microempreendedores, empreendedores da indústria, comércio, serviços, nos ouvindo aí,
acredito que essa flexibilidade, né, essa arriscar mais, né, de ter mais arrojo, de ter mais criatividade, né, porque muitas vezes nós estamos aí, principalmente na nossa região, aí, que é uma cultura mais germânica, mais rígida, que não tem tanta flexibilidade, acaba tendo essa dificuldade, muitas vezes, de buscar novas soluções, né, de experimentar um pouco mais, de estudar alternativas, né. Então, acho que isso nós precisamos estimular mais, né, essa abertura, esse diálogo, né. Eu estou aqui com uma pergunta... Me permite só, eu gostaria de aproveitar... Depois nós temos uma pergunta aí. Tá. Existe um case real sobre inovação e sobre assunto ligado a móveis que eu venho repetindo e eu acho que vale a pena ser trazido aqui. Não vou citar o nome da empresa, é uma indústria moveleira que funcionava há 20, 22 anos fazendo alguns móveis antigos, aqueles móveis de cozinha tradicionais. Não é em São Bento, é lá no oeste do estado. Nessa fábrica, lá pelas tantas das pessoas assim limitadas ao mundo deles, apareceu um cidadão formado em design e com uma cabeça aberta, apresentou algumas propostas para essa empresa de inovar os produtos. É isso que o Luque falou, o que você também acabou de dizer. O que aconteceu? Uma empresa com 20 anos fazendo a mesma coisa, com a família trabalhando, o pai, chefe do empreendimento, eles tinham 40 funcionários e não passava disso todo esse tempo. Veio o inovador, o design, e propôs que, além de madeira, podia-se usar ferro, metal de outras linhas, pedra e vidro, e criou alguns produtos novos. Primeiro, isso era algo isolado dentro da empresa, como assim um apêndicezinho para testar, para ver se dá. Em 5 anos, depois da entrada dessa nova forma de apresentar, estudar, de entrar no mercado e de produzir, essa empresa tem um número de algumas centenas de funcionários, tem lojas próprias de exposição em Milão, na Itália, nos Estados Unidos, e tem showroom em São Paulo. Por quê? Porque alguém trouxe uma ideia nova na fabricação de imóveis, e nos mais tradicionais possíveis. O que aconteceu? Simplesmente mudaram a cabeça no sentido de quebrar paradigmas, de quebrar a tradição. Isso que o Luque falou. Não é sempre a mesma coisa. Nós podemos fazer diferente. E aconteceu. É um exemplo bem, bem típico, né? Quando tantos patinam durante décadas para fazer alguma coisa um pouco melhor, alguém, né, quebra essa tradição e explode no mercado de forma espetacular. Isso muito bom. Não, muito bom esse exemplo aí, porque mostra para todos nós, né, que como nós mantemos a empresa ativa, né? Então, muitas vezes essa criatividade, né, essa inovação e buscar essas parcerias aí, né, uma outra mentalidade. Eu falei um pouquinho no início, né, sobre o turismo, né, o turismo regional vai ser uma nova tendência, talvez, né, porque o pessoal não vai viajar mais tanto como antes, né, por causa da insegurança. E a Luísa da Silva, que é a diretora de turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de São Bento do Sul, está perguntando, daí o assunto mais agora na área do turismo, que é um dos setores aí que realmente vem sofrendo bastante, né? Tanto a Facisc quanto o Sebrae estão trabalhando em estratégias para o turismo também, lembrando que o turismo é uma atividade econômica que precisa muito ser olhada, como a indústria e comércio. A gente vinha falando bastante agora sobre indústria e comércio, né? E a gente aqui está debatendo muito isso no Contur e no nosso consórcio regional aí do Quiriri. O turismo, o trade turístico também é um eixo de desenvolvimento econômico. Então, com a palavra. Luque, deixa o Luciano. Então, tá bom, vou responder, vou começar essa. O senhor me ajuda. Tá? Bom, deixa eu só... É Luísa, né? Isso. Luísa da Silva. Luísa. Diretora de turismo. Veja, sim, o setor de turismo e eventos é o mais impactado. Foi o primeiro que parou as suas operações e deve ser o último a voltar. Isso está muito, muito claro, né?
apesar da gente entender e tentar demonstrar a todos que este setor, qualquer que seja o evento, ou a composição do setor de turismo e eventos, nós não estamos falando só de um hotel, ou um centro de eventos, um restaurante, nós estamos falando de mais de 40 segmentos. Este é o número. Quando você estrutura, é mais de 40 segmentos diferentes que se somam a isso, né? E eles são comércio e serviço. Esse é um ponto importante. Eles são comércio e serviço em si, que estão conectados ali. Onde a gente imagina que a gente pode ajudar e onde o Sebrae está ajudando? Por exemplo, a gente entende que um dos elementos primordiais do retorno das questões de turismo são os protocolos de segurança, né? E o Sebrae está com um projeto chamado, isso no âmbito nacional, não só em Santa Catarina, chamado Protocolos de Retomada, onde ele parceriza com grandes associações do turismo a nível nacional, como a Brasel, né, que é de bares e restaurantes, de a Abrap, que é de produtores de eventos, e conjuntamente estão construindo e alinhando os protocolos, que não são tão simples assim. Por quê? Porque o setor do turismo, como envolve, como a gente falou, comércio e serviço, existem legislações nacionais, né, existem federais, legislações estaduais e municipais. Então, isso impacta diretamente num protocolo, por exemplo, de funcionamento. O mais importante agora é conseguir colocar os protocolos em funcionamento. O segundo momento importante disso é ajudar nos municípios, e aí é muito importante, Adelino, você como também secretário de Desenvolvimento Econômico, né, de que se avance para permitir que algumas ações do turismo voltem em caráter de teste, em caráter de começar a operação, para que isso possa a gente testar e ver funcionando, né? Porque a gente ainda está com uma chave, e eu não sei se o Dr. Johnny concorda com essa minha leitura, a gente está, no questão do turismo e eventos, estamos com uma chave liga e desliga, né? Não pode nada e quando puder vai poder tudo, mas quem sabe, né, a gente possa parte, né? E aí alguns países são importantes, a gente está trazendo muitos exemplos desses para olhar, a Alemanha é um deles, né? A Alemanha voltou comércio e serviços, avançou um pouquinho, já liberou há 3 semanas atrás eventos, mas são eventos do tipo, né, as questões do turismo, do tipo museu já está liberado, né, com uma certa quantidade máxima de pessoas, visitação estão liberados com certos limites para as pessoas, isso tudo tem um elemento primordial e importante, mas lá na Alemanha os eventos maiores ainda não aconteceram. Somado a isso, tem mais 3 coisas para falar. A primeira é que o setor do turismo e os negócios do turismo, eles também precisam fazer um movimento de se mostrarem adequados ao retorno no pós-pandemia, né? Então, muitas vezes eu vejo as pessoas esperando alguém dizer o que vai acontecer, enquanto poderia propor alguma coisa vai acontecer, né? Eu sempre digo que você pode juntar protocolos de saúde, não, com elementos de condução do seu turismo, das suas instituições, das suas empresas, para uma nova experiência do cliente, né? Vou dar 2 exemplos bem simples, um pequeno e um grandão. O grandão é da Disney. Para quem leu hoje alguns comentários da Disney, a Disney já está voltando. E aí ela brinca com essas questões que são interessantes do ponto de vista da magia, ao mesmo tempo faz o trabalho funcionar. Ela pegou aquela tropa, né, a Stormtroopers, que são a tropa do Guerra nas Estrelas, né, que são aqueles personagens vestidos de branco com arma, né, que é do Guerra nas Estrelas, e colocou um monte de gente vestido assim, e eles são os que cuidam para as pessoas manterem a distância, não formarem aglomeração. Então, não é um guarda que chega para eles, é alguém vestido, né, que chega, aproveita para tirar foto e já pede para a pessoa ficar um pouquinho mais longe, não deixa aglomerar. Veja como isso é um elemento de uma grande organização acostumada com milhares de
turistas ao mesmo tempo. A outra de um pequeno restaurante que eu vi, que ele... Bom, eu posso separar as mesas, não posso colocar tão longe, mas eu poderia botar um acrílico, né, entre as mesas, uma separação entre algumas mesas. Ao fazer isso, ele colocou dos dois lados giz de caneta, aqueles para escrever no vidro. Então, as pessoas escrevem, deixam um monte de mensagem, né, escrita ali, e virou algo, né, de brincadeira para as pessoas fazerem. Cara, não é uma parede para você colocar para ninguém enxergar do outro lado, entendeu? Cara, pensa em algumas coisas que vão contribuir para a experiência das pessoas. E finalizando, turismo regional, eu entendo que é o pós-pandemia. Pós-pandemia, as pessoas ainda com medo tenderão ao turismo regional. Não? Bom, eu, em vez de viajar para o Nordeste ou viajar para a Europa, eu vou para São Bento, ficar lá no Stelter, que eu adoro aquele hotel, né? O café da manhã, café colonial de café da manhã vale a pena, eu gosto da cama. Para mim faz sentido ir até ali, em vez de eu ir, talvez pegar um avião e ir até São Paulo. Mas isso é neste período. Não? Depois, no pós-pandemia, as pessoas vão retornar às viagens, a aproveitar o turismo. Óbvio que não é para todos os lugares ao mesmo tempo, né? Sempre existiram países que a gente não podia ir sem tomar um monte de vacinas, né? E agora vai ter um retorno ali na frente para isso. Esta é a minha visão, né, do todo. Mas não é porque lá no pós-pandemia vai voltar o turismo que agora a gente não tenha que fazer campanhas para trazer o turista de perto. São Bento tem que fazer campanha em Curitiba, né? Tem que trazer o curitibano para passar uns dias ali. É pertinho, para passar amanhã o dia lá, né? Acho que esse é um olhar que às vezes a gente olha longe e poderia olhar perto, né? Mas não adianta nada São Bento fazer isso se quando o turista chega ali, o restaurante não se preparou, o restaurante está esperando que alguém vai dizer para eles como é que ele tem que fazer, o restaurante, né, está fechado, certo? Não vai funcionar. Exatamente, esse tem sido o nosso desafio aqui, né? Até a Luísa comentou ali no chat, ótimos exemplos, Luque, são perfeito. É muito interessante, porque nós temos aqui agora a nossa marca, chamada Destinos do Quiriri, que envolve 4 municípios, somente Campo Alegre, Rio Negrinho e Curupá, e para fazer esse turismo regional. Mas precisa ter esse movimento não somente de comunicação, de marketing, de divulgação, mas de todos os empreendimentos também valorizarem os seus espaços aí e terem esse atendimento, esse cuidado diferenciado, né? Perfeito. Doutor Johnny, quer comentar alguma coisa? Temos, acho que, mais uma pergunta. Sim, eu só complementaria, claro que eu tenho que ratificar as colocações do Luque, o nosso pensamento. Em termos de FACISC, quero dizer que não tem nenhuma provocação atual, isso já é uma das nossas grandes metas. Temos uma vice-presidência especial para a área do movimento empreendedor turístico, com pessoas muito competentes, debatendo e desenvolvendo essa interpretação do que é a atividade de turismo. Convicção absoluta que não é coisa para amador, né? São pessoas que precisam ser treinadas, capacitadas para fazer estratégias nesse sentido. Invariavelmente, as políticas públicas devem estar alinhadas com isso. Nós não podemos mais aceitar que cargos públicos de órgãos da área responsável pelo turismo sejam preenchidas por políticos que desconheçam a área empreendedora. O mundo privado tem que interferir para que pessoas realmente capacitadas estejam lá. E, a Luísa, eu quero dizer o seguinte, das nossas várias reuniões, seguramente mais de 30, muito mais de 30, do Conselho das Federações. Nas últimas reuniões, nunca se falou tanto de um assunto quanto o turismo. Até porque percebeu-se agora o quanto ele já está presente, o quanto ele é importante
o quanto ele está sendo afetado nas colocações do Luque. É o primeiro que foi atingido nessa crise e é o último que vai conseguir retomar, mas mais lições aprendidas, mais protocolos, não só para a questão do vírus, mas uma questão de conscientização, de segurança no amplo espectro, em todos os sentidos. Acho que isso faz parte, o mundo inteiro vai mudar nesse sentido. Também me alinho à interpretação que o turismo local, próximo, vai ser o grande mote. Também endosso as palavras de que nós temos uma fonte de turista muito grande, explorar um pouquinho das nossas potencialidades. Eu nem faria só São Bento, mas talvez o Caminho dos Príncipes, ou até mais o norte do estado. Temos questões maravilhosas aqui para serem exploradas, né? Por um centro grande que é o sul do Paraná, Curitiba, e dizer que nas nossas andanças pelo estado, eu fico impressionado com a capacidade de preservação, os valores, a riqueza da diversidade que nós temos. De uma pequena Nova Veneza a uma grande Chapecó, a Florianópolis, nós temos turismo cultural, natural, desportivo, religioso, extraordinário. Né? Ele só não estava sendo visto e não estava, talvez, sendo bem tratado como um potencial gigantesco que nós temos. Então, não é só a opinião do Johnny, teu amigo, mas do Conselho das Federações, unânimes, que deveremos, sim, ter um fórum de debate disso e, naturalmente, endossando todos os trabalhos de quem, por ideologia, por idealismo, vem atuando nessa área. É nesse Perfeito. sentido que a gente tem notícia boa. Perfeito, ufa, estamos aí com uma turismóloga no Departamento de Turismo, na Secretaria, e o trabalho de planejamento foi muito bem construído, em parceria com o SEBRAE, aí, em parceria com a Associação Empresarial. Falta agora, né, essa movimentação ainda, né, e não desanimarmos aí diante dessa realidade. Nós já avançamos além do nosso horário aqui, né, mas o bate-papo está gostoso, né, o tempo passa rápido, né. Se vocês me permitem, nós temos mais uma pergunta aí da Qualis Treinamento Empresariais. Ela tem uma empresa de palestras e treinamento que foi liberado para o início do trabalho, mas as pessoas ainda têm medo de estar dentro de uma sala com outras pessoas. E o online não estão tão fácil à venda, não está tão fácil à venda. Como posso iniciar meu processo de trabalho? Ou seja, ainda aquele dilema, presencialmente está complicado e online também muitas pessoas têm dificuldade de fazer as vendas, principalmente na área de treinamento. Não sei se o Luque quer comentar alguma coisa sobre isso. Posso, porque isso diretamente afeta a gente também no SEBRAE, né? Nós temos muitos treinamentos, então, e muitos treinamentos eram presenciais, né? Então, o pessoal da Qualis, o que a gente pode dizer a respeito disso? Bom, vamos lá. A primeira coisa é que realmente as pessoas estão com receio. Se estão com receio, a primeira coisa que você tem que fazer é se posicionar de uma forma que você oferte mais segurança para as pessoas, né? E isso pode caminhar de duas formas. Uma, perguntando para ela, quando você está oferecendo o curso, e ela ainda dizer que ainda não, o que dá medo nela, para que você possa, talvez, dizer, e aí responder o medo dela, dizendo que você está resolvendo, né? A outra é se preparar melhor. Por exemplo, no nosso caso, no SEBRAE, nós já sabemos que muitas das salas de treinamento que a gente tem no estado, nós não vamos poder utilizar nesse momento, porque elas são limitadas em tamanho, né? E eu terei dificuldade de manter distanciamento entre as pessoas e um mínimo de padrão. Então, essa já é uma questão. Depois, por exemplo, nós temos salas que não têm janelas suficientes. Também não dá. Isso é um outro patamar, né? Mas, veja, muito disso, o cliente com medo, ele muda um pouco a percepção quando na apresentação você já diz, olha, as nossas salas são arejadas, nós vamos manter o distanciamento entre as pessoas, então terá só poucas pessoas no curso. Isso é uma outra condição de ambiente. Por exemplo, hoje nós estamos discutindo, inclusive, presidente Jory, Adelino e demais,
nós estamos discutindo que o coffee break seja um kit que o cliente receba quando chega. Porque coffee break é aglomeração, é as pessoas pegando o alimento, se servindo. Veja, vamos mudar o modelo, entendeu? Cara, tu vai receber um kit do seu coffee break antes, quando chega lá no local, e aí você vai poder comer num espaço com distanciamento social. Você não precisa... Já imaginou fila para pegar café com 1,5 metro de distância cada um? Vamos precisar de, cara, botar fila na rua. Então, veja, nós precisamos reinventar os espaços para poder mostrar para o cliente que a gente está cuidando dele, né? Isso é uma questão. A outra é que a gente tem que olhar mercado, né? Nós estamos com pessoas que foram demitidas, pessoas que têm redução de jornada de trabalho e salário, né? E pessoas que têm outras prioridades nesse momento. Então, muita gente pode não estar como a primeira prioridade a capacitação, porque lembra, né, nós conhecemos, o Adelino também conhece muito sobre isso, né, hierarquia de Maslow, né, ou pirâmide de Maslow. Cara, tem muita gente que agora com a pandemia está nos 2 níveis mais baixos, né, segurança, certo, e sobrevivência. Enquanto capacitação pode estar ali no 3º nível e o 4º depende da pessoa. Então a pessoa está muito mais preocupada com a segurança ou com a sobrevivência dela, querendo economizar um pouco de dinheiro agora, porque não sabe o que vai acontecer ali na frente, porque não temos realmente uma data dizendo que o Covid sumiu e nós podemos voltar a fazer tudo que a gente fazia antes. Então tem um pouquinho disso. E aí se soma, e aí sim o pessoal da Qualis também é um impacto para a gente e para todo mundo que trabalha com treinamento, é que, lembra que eu falei da escadinha, do degrau? Muito do curso que a gente fazia presencial era baseado num cliente que dizia, curso online não é legal. Agora tem um monte de gente fazendo curso online e ele vai começar a fazer assim, tá, mas por que é que eu vou fazer presencial se eu consigo um online de graça? E agora os nossos instrutores, palestrantes, que davam cursos, que a pessoa só conseguia aprender aquele assunto, porque ia até a cidade, ali na cidade tinha aquele palestrante, aquele consultor, aquele instrutor, e ele tinha que ir até lá a aprender, ele não precisa mais, porque agora ele encontra isso no resto do mundo. Então a pergunta, o que é que a gente pode ensinar que não tem na internet? Que as pessoas estão dispostas a pagar para a gente? Ou talvez, o que é que a gente pode se somar ao que tem na internet? Porque a internet pode ensinar, mas a gente pode ensinar a interpretar ou aplicar. E talvez essa seja uma diferença muito grande daqui para frente. E isso poderia levar a gente a fazer um misto. Todos os nossos cursos ter parte presencial, parte online, né? Que é uma da tendência do futuro em si, com capacitação. Para mim é um grande universo de muita coisa boa e muita oportunidade. Mas aí eu posso dizer para vocês, o pós-pandemia será diferente desse modelo educacional que a gente acredita até então. Lembrando que os nossos cursos, com 50 alunos sentados de frente para um professor, né, ou um educador, com um telão de um projetor, não importa se é ultramoderno, não, aquele desenho, aquelas pessoas sentadas com uma pessoa na frente, com um quadro, um projetor, tem 800 anos. Foi inventado pelos monges, entendeu? Estava na hora, acho que precisou de uma pandemia para a gente descobrir que é melhor a gente mudar o nosso modelo de ensinar, né? Porque a gente está repetindo há muito tempo o mesmo modelo. Né? Legal, muito bom esse exemplo. Eu só gostaria também de contar um caso bem simples, relatado semana passada pelo governador do estado, falando sobre as dificuldades de pessoas desempregadas. Ele disse que tem um amigo, um parente, que era professor de inglês. E a escola estava fechada e ele não tinha mais salário, ele estava desesperado. Aí ele abriu uma janela pela internet e começou a fazer aulas de inglês contratadas individualmente. Não cabe mais na agenda dele, ele não tem mais alunos só em Florianópolis, ou sei lá, em Tubarão, onde ele mora. Ele tem alunos no Brasil inteiro. Ele pôs qualidade, fez uma plataforma legal de venda do curso e ele trabalha agora full time
com alunos no Brasil inteiro. É só para dizer que existem oportunidades, né? E essa alternativa eletrônica, midiática e tal, ela funciona. É isso aí. É isso aí. Bacana, muito bom, muito bom. Estamos aí atendendo, acho que plenamente a expectativa, né, de quem está nos ouvindo. Aí a pessoa que perguntou da Qualis aí também está agradecendo as informações, os exemplos dados, né? E o que realmente mantém a nossa empresa ativa, né? Eu acho que é esse espírito empreendedor, né? A busca dessa inovação que a gente está debatendo aí. Agora já são 19h50, né? Se não temos mais nesse momento perguntas, assim, para que a gente consiga atender aí o público que ainda está nos ouvindo aí, um recado final para esses empresários, empreendedores, desde o pequenininho lá, do microempreendedor aí, que nós estamos, inclusive, felizes aqui na Sala do Empreendedor, Luque, aqui de São Bento do Sul, cresceu 50% no mês de maio em relação a abril, a busca de abertura de mês. Então, os atendimentos cresceram 80%. Então, as pessoas estão procurando alternativas, como o Johnny destacou agora, estão buscando ideias novas, empreendimentos diferentes. Qual é o recado final que vocês poderiam dar, né? Eu sei que não tem uma fórmula, não tem uma receita, né? Mas além desse espírito empreendedor que o catarinense já tem, qual é a dica que vocês poderiam deixar para esses empreendedores que estão, de repente, numa dificuldade agora, estão desanimados, aqueles que estão iniciando, que estão olhando com desconfiança para o mercado? Qual é a prioridade? O que eles deveriam mais prestar atenção aí? Para a gente ir encerrando o nosso bate-papo, acho que ele foi bastante informal. Parabéns aí a todos que estão aí com a gente até esse momento. Porque a gente transmite essa mensagem final aí de ânimo, de priorização que cada empreendedor possa fazer. Me permite, até porque realmente temos um outro compromisso na sequência, eu quero me despedir elogiando a você, Adelino, a toda a equipe que organizou o trabalho, ao nosso parceiro Luque. É sempre muito bom discutirmos e ampliarmos nossas ideias. A recomendação que eu dou, ela é muito simples. Buscar aproximação com teus parceiros, com aqueles que atuam na mesma área. O associativismo tem uma condição extraordinária de ajudar qualquer um que queira iniciar ou aperfeiçoar ou melhorar a sua condição no ambiente do comércio, na conjuntura atual. O ambiente associativista, ele é extremamente incentivador e colaborador até no aspecto subjetivo do espírito de dificuldades que a gente está passando para elevar o moral e para deixar todo mundo animado. Associativismo, grupos de trabalho e acreditar principalmente na sua própria capacitação. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado, Dr. Johnny, pela disponibilidade de estar aqui conosco. Eu queria deixar desde já um desafio aí. Como a conversa ficou muito bacana, interessante aí, vamos procurar aí em uma outra oportunidade, com alguma temática aí, repetir a dose aí, fazer uma nova conversa aí, não precisa ser já na sequência aí, dentro de um mês aí, fazermos aí um novo bate-papo sobre um novo cenário aí. Muito obrigado. Estou à disposição. Deixa eu aproveitar que o Dr. Johnny está saindo, então, para agradecer. Agradecer a Adelino ao convite, né, agradecer ao Adriano, que está ali acompanhando, parceiraço de outros momentos, presidente Johnny, pelo bate-papo, sempre estamos muito alinhados na visão, né, somos otimistas por natureza, ambos, né, não desistimos e não conseguimos só ver as coisas ruins. Né, acho que isso é importante. Aí eu deixaria de recado, talvez nessa linha, o presidente Johnny já falou sobre o associativismo e eu seria até mais enfático. Vá para a sua associação ajudar, e esta é a hora de se estar lá na associação. Né? É a hora de estar lá com os seus, juntos com os seus, ajudando e sendo ajudado. Né? Se você não precisa de ajuda, vai ajudar alguém. Né? E se precisa de ajuda, lá tem alguém para te ajudar, acho que isso é importante. Mas eu somaria também, talvez, às vezes pode parecer chover no molhado, mas este é um estado de empreendedores. Adelino, quando você falou sobre abertura de mês, eu sempre comparo assim, eu falo assim,
não desprestigiando os outros, mas em boa parte do Brasil, quando as pessoas perdem emprego, elas ficam esperando alguém ajudar. Em Santa Catarina, quando alguém perde o emprego, vai lá e abre uma empresa. Esse é o nosso estado, entendeu? Ninguém fica sem trabalho. Nós vivemos as últimas crises todas em pleno emprego, enquanto os outros estados viviam com muito desemprego. É porque o nosso pessoal empreende, né? Então, isso também é fruto. Não importa se é empreender por necessidade, né? Faz parte também de empreender. Catarinense não gosta de ficar sem fazer nada, né? E ele gosta mesmo de comandar a vida dele. E junto a isso, eu diria o seguinte: esta crise, por maior que seja e ter impactado o mundo inteiro, ela vai acabar. Entendeu? Com certeza. E empresas podem até quebrar, mas empreendedores não. Então, eu diria assim, mantenha um cuidado com a saúde, não? E não é só a saúde do Covid, é a saúde como um todo, a saúde mental, né? Um cuidado todo, porque ali na frente você vai precisar da sua energia e vai ter muitas oportunidades para retomar e voltar ao que era. Né? Eu sempre falo que o máximo que pode acontecer com a gente no nosso plano de 10 anos, nós temos que transformar em 11 porque tivemos que pular um. Não é isso. Tivemos que pular um ano. Talvez, né, presidente Johnny, vira 12, porque um nós pulamos e um precisamos para recuperar o que perdemos. Mas, no fundo, entendeu? Estamos no caminho e vamos chegar lá na frente, né, melhores. Para alguns vão sofrer um pouquinho mais, a gente já falou de alguns setores, mas lá na frente, todos nós, para quem trabalha e batalha como os catarinenses, nós vamos fazer, né, disso. Vamos olhar para trás e falar, rapaz, se eu te contasse as coisas daquele momento, nem você acredita, mas eu estou aqui para contar. Era isso. Obrigado, Adelino. Obrigado, presidente Johnny. Obrigado a todos que estiveram com a gente até agora. Tá bem. Muito obrigado, Luque, pela exposição. O Dr. Johnny também, que eu já agradeci antes. Ao Calico, que ajudou a fazer toda a intermediação. Ao Adriano, aí da FACISC Regional Norte. E tantas outras pessoas aí que estavam conosco aí. Muito obrigado pela participação aí e parabéns mais uma vez ao Sebrae e à FACISC aí pela excelente movimentação e essa injeção de ânimo aos nossos empreendedores aí. Esperamos contar com vocês em uma próxima oportunidade. Uma boa noite a todos e muito obrigado.